Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 24 de março de 2024, domingo. Deus te abençoe. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aqui tratando do capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje, o capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição de Jesus e também da garantia da ressurreição dos que creem nele para a vida eterna com ele, tá certo? Hoje nós vamos ver os versículos 20, 21 e 22, que diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 20, 21 e 22, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Vamos aqui ao texto, que trata da ressurreição de Jesus, a garantia também da ressurreição dos que creem. Vamos ao texto. Versículo 20 começa dizendo: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo faz essa afirmação, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele está anulando todas as especulações que vêm anteriormente, tá certo? Essa expressão anula todas as suposições anteriores. Será que ressuscitou ou não? Então Paulo está aqui afirmando categoricamente, mas de fato, é um fato histórico, não é uma narrativa, não é uma invenção, não é um imagineio, um pensamento, não, é um fato. Paulo está assim declarando, portanto, ele está falando dessa afirmação histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos seguir no versículo que diz assim, versículo 20. Sendo ele as primícias dos que dormem. Quando o povo israelita saiu de Israel, aliás, do Egito, na libertação que Deus deu ao povo, eles passaram na Páscoa a celebrar, a sangrar um cordeiro, certo? Como símbolo ali da libertação, o sangue do Cordeiro, tá certo? Por isso é que é o sangue do Messias, tá certo? Então, quando os israelitas saem, eles passam a celebrar essa festa. E o ápice da celebração é sangrar o carneiro, é fazer a oferta pelas primícias, tá certo? Lá em Levítico, capítulo 23, do 4 ao 14, vai ter uma explicação sobre isso. A oferta pelas primícias, tá certo? Então, por isso é que Cristo, ele é as primícias, é a oferta, é a primeira, é a principal oferta feita por nós, pelos que creem, tá certo? Então, Paulo, quando está afirmando que Cristo é a oferta, ele está falando dessa primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, a oferta, ressuscitou, é a primícia, a oferta pelos que creem, tá certo? Pelos que morrem fisicamente crendo, tá certo? Versículo 21 diz assim: Visto que a morte veio por um homem. Quando Adão pecou lá no paraíso, Adão e Eva, o ser criado, pecaram. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, versículo 1 até o 14, vai estar falando sobre esse pecado de Adão, que foi a desobediência a Deus. Amém? Então, essa desobediência de Adão no paraíso, o pecado passou a todos os homens. O pecado é espiritual. Adão não morreu fisicamente naquele momento, ele morreu espiritualmente, ficou separado de Deus. E assim está toda a sua descendência separada de Deus, ou seja, morto espiritualmente, tá certo? E assim, todo ser humano tem o pecado de Adão e está separado diante de Deus, está separado de Deus, tá certo? Talvez você vá perguntar o que você tem a ver com Adão, mas a descendência humana é uma só. Deus não criou duas humanidades, tá certo? Criou apenas uma humanidade e ela é uma só. Veja aqui Romanos, no capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dar uma explicação que ele vai dizer: no entanto, a morte reinou desde Adão e passa por Moisés ele vai dar uma explicação lá dessa morte física, dessa morte espiritual e fisicamente, consequentemente, tá certo? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Então, Paulo está dizendo isso, que assim como a morte entrou pelo homem, ou seja, a desobediência de Adão. O versículo 21 vai continuar dizendo: também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha, Cristo é o Cordeiro Pascal, é a oferta, é a primícia, tá certo?
e pela obediência de Cristo ir para a cruz, por essa obediência, ele resgata para Deus todos que aceitam o sacrifício de Cristo como oferta pelo pecado de Adão. Você passa a crer em Cristo, você tem essa compreensão. Então, como entrou a morte e o pecado no mundo por um homem, pela ressurreição de um homem, também é tirado o pecado, né? Pela morte e ressurreição de um homem, para aqueles que creem nele. Amém? Olha que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Paulo vai explicar a humilhação de Cristo. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, né, diante de todos, foi a morte de cruz, está certo? Então, por essa humilhação, essa obediência a Deus, é que nós somos remidos do pecado da morte eterna. Amém, queridos? Versículo 22 de 1 Coríntios 15 vai dizer assim: porque assim como em Adão todos morrem. Ora, pela desobediência de Adão, todos morreram em Adão. Pelo pecado da desobediência, estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. E se morrer nessa condição, está condenado eternamente. Romanos 3,23 afirma o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem a religião mais importante, a liderança mais importante de qualquer religião que você possa imaginar, botando todas elas aí, estão separados de Deus espiritualmente, estão mortos espiritualmente. E Romanos vai dizer, deixa eu dar uma explicação rápida aqui sobre esse Romanos 3,23, porque diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muita gente quer glória, né? Eu quero a glória. Sabe o que é a glória de Deus? É Cristo na cruz. Para participar da glória de Deus, é preciso ir para a cruz, saber que está morto em Cristo. Você passa pela cruz, é onde Cristo é glorificado, tá certo? Portanto, amado, saiba disso. A manifestação da glória de Deus é Cristo na cruz. E essa glória é você ir para a cruz com Ele, crendo, tendo essa fé, você é justificado diante de Deus. Amém? Portanto, o versículo 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem. A morte é para todos em Adão, tá certo? E a morte espiritual é para todos, tá certo? Mas deixa eu dar aqui a explicação no final do versículo 22, que diz assim: assim também todos serão vivificados em Cristo. Ora, Paulo, no versículo 22, não está ensinando sobre a ressurreição inicial de todas as pessoas, a ressurreição universal de todas as pessoas, a ressurreição universal de todos os seres humanos, crentes e descrentes, é ensinada em outros textos. Lá em Apocalipse já falei sobre isso. É a ressurreição final, quando os pecadores que não crerem em Cristo serão ressuscitados para uma condenação eterna, e os que creram, ressuscitados para uma vida eterna com Cristo, tá certo? Essa ressurreição universal é em outro canto. O que Paulo está tratando aqui é da ressurreição, serão vivificados em Cristo. Ele afirma todos, mas são todos que dormem em Cristo, porque o versículo 21, vou só relembrar, o versículo 21 diz que sendo ele as primícias dos que dormem. E eu já lhe expliquei que os que dormem na Bíblia é aquele que crê, morre crendo em Cristo. A Bíblia diz que está dormindo. Portanto, Paulo aqui, quando ele diz assim também todos serão vivificados em Cristo, são os que morrem crendo em Cristo, serão vivificados em Cristo, serão ressuscitados e vivificados em Cristo, os que morreram crendo, tá certo? Deixa eu citar aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Portanto, os que morrem em Cristo dormem. Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios 15, 20, 21 e 22, dessa ressurreição, dessa vivificação para uma vida eterna dos que morreram crendo em Cristo. Amém? Os que estiverem vivos, eu já expliquei, mas eu voltarei a explicar depois. Mas Paulo está tratando não da ressurreição universal aqui. Ele está tratando da ressurreição dos que morrem crendo em Jesus. Amém, querido? Portanto, o dia é hoje. O dia de crer em Cristo, ter a sua fé firmada em Cristo.
não tem nenhuma liderança religiosa, por mais importante que a religião seja, que livre da morte eterna. Só a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele é a primícia, a oferta e a primícia, a primeira ressurreição, está vivo, glorificado, e a nossa fé aplicada nele nos dá esse direito. Amém? Eu vou lembrar aqui do cristianismo progressista, porque é uma coisa atual, está aí, e a Bíblia é atual, é para hoje. A Bíblia é de eternidade a eternidade, tá certo? O cristianismo progressista, ele nega Jesus de todas as formas, tá certo? Ele vê o Jesus social. E social é muito bom, já lhe expliquei em outros textos, tá certo? Mas que você possa afirmar a sua fé em Jesus Cristo e assim você possa ser vivificado. Hoje você já está vivificado hoje. E se morrer crendo, será vivificado para a eternidade com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê um bom dia. O Senhor seja com a tua família e te abençoe no nome de Jesus. Hoje nós temos culto aqui às 18 horas. Se você quiser vir celebrar ao nome de Jesus, será um prazer para nós e certamente Jesus Cristo será louvado por essa ação. Deus te abençoe e te guarde. Te dê um bom dia em nome de Jesus. Amém.